Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, 22 UHF, aí de São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, muito prazer estar aqui sempre transmitindo coisas diferentes, tentando achar alguma coisa diferente para falar. E hoje eu vou falar de uma coisa muito curiosa que eu já tinha esquecido, né? Às vezes aparecem umas coisas interessantes na ufologia, mas como acontece muita coisa, você acaba esquecendo, né? Mas muitas vezes as pessoas me perguntam assim, aquilo que você postou semana passada, semana passada eu não lembro mais, porque existe uma rotação grande de coisas na ufologia no mundo inteiro, né? Entre o bom, o ruim, o falso e o verdadeiro, mas existe uma grande rotatividade. E eu, inclusive, esse assunto que eu vou falar hoje, eu encontrei no site do Jaime Maussan, que eu falo muito mal do Jaime Maussan, né? Jaime Maussan. Jaime, M-A-U-S-A-N, ele é um ufólogo mexicano que tem muita fama de charlatanismo, tem muita história ruim em volta dele, né, de coisas que ele fabrica, porque ele é um jornalista profissional. Então, quando ele não tem o que falar, ele vive daquilo. Então, quando ele não tem nada de interessante para falar, ele fabrica uma história. Pelo menos tem essa fama. Né, ele tem um canal disso, então o canal tem que estar constantemente sendo alimentado por assuntos e tal. Então eu não gosto muito quando as pessoas me mostram coisas do Jaime, né, que a gente fala em espanhol, Jaime. Eu sempre, é um senhor de barba, toda vez que ele me mostra coisas dele eu fico meio desconfiado. Tem que ter aquela múmia extraterrestre que foi encontrada, que na verdade nada mais era do que um bicho ou um feto morto. Ele chegou a cobrar entrada lá em Los Angeles para as pessoas olharem aquilo, tipo $20 por cabeça, por pessoa, para ver aquilo, e depois ficou provado que não era, entendeu? Que era sei lá, um cadáver de uma criança deformada, eu não lembro muito bem se era uma múmia de uma criança deformada. No México tem essa coisa indígena das múmias, né? Então tem as múmias indígenas que são assim estranhas, né? Mas não é coisa extraterrestre. E então assim, eu fico meio preocupado quando se fala nele, entendeu? Assim, porque ele já teve histórias de que ele fez aquele UFO também que parecia para trás do prédio, falaram que era um inflável, né? Aquilo é muito convincente, mas aquilo eu fico mesmo na dúvida. Aquilo realmente estava voando, não é fotomontagem. A questão é se o objeto era um UFO mesmo ou um inflável, o que é uma coisa que é muito discutida. Mas então, assim, deixando as coisas do Jaime Maussan de lado, porque eu não tenho dados para julgar a pessoa dele, né? Como certo, errado, não sei, né? Até que ponto que ele faz é 100%, eu não estou lá. Mas, por exemplo, a questão ele mostrou um caso muito interessante que aconteceu com um daqueles ônibus espaciais, o Atlantis, em 2006, um voo do 2006 do Atlantis. Eu tenho os dados aqui que estão colocados no próprio canal, né? Existe uma astronauta chamada Heide Marie, com H-E-I-D-E, Marie, né, de Marie, M-A-R-E. O nome dela é complicadíssimo. Stefanishin. Eu não sei se é austríaco, parece quase, né? É assim, S-T-E de Stefan, F-A-N, Y, Stephanie, tudo bem? Shin, como se fosse um nome chinês, S-H-Y-N, Stephanie Shin, S-H-Y, S-T-E, F-A-N-Y, S-H-Y-N, Stephanie Shin Piper. Esse nome Piper é um nome inglês. Stephanie Shin deve ser austríaco, não sei o que seria isso, né? Piper, P-I-P-E-R. Ela era uma astronauta muito boa, né? E
muito preparada, né? Nesse voo aí de 2006, ela fez uma grande falha técnica que causou um prejuízo muito grande para a NASA, que ela deixou cair uma operação externa, né, ela vista de astronauta, ela deixou cair uma ferramenta. E isso de perder uma ferramenta no espaço, entendeu? Significa assim, isso é uma mancada assim, que se fosse na Terra, você ia lá na loja e comprava outra, mas no espaço isso significa perder uma missão inteira. Você vai reparar, por exemplo, um telescópio, um satélite, alguma coisa no espaço. Você está no Space Shuttle e aí aquela perde uma chave de fenda, uma bobagem qualquer, entendeu? Ali está perdidos milhões de dólares, né? Então ela ficou muito frustrada e muito nervosa, muito abalada com isso daí, né? Então, por exemplo, teve vezes que ela conversava sobre isso daí. Inclusive, ela se retirou da NASA depois disso, nesse sentido desonrada, entendeu? A carreira dela acabou naquele momento, porque para eles é um grande fiasco deixar cair uma coisa no espaço, entendeu? E ela desmaiou numa apresentação, falando que quando ela estava o texto da frase era assim, ela fala assim, vi eu e Dan e eu e Steve realizando atividades fora da nave. Existe algo que você sabe, que nunca foi visto. E quando finalmente você atravessa a porta e você vê algo diferente também, entendo que isso não seria possível sem a preparação que nós tínhamos. Todo o treinamento da equipe. Ela faz essa frase, fala essa coisa meio ambígua e desmaia, né? Então, por exemplo, as pessoas que são céticas, né, falam que ela desmaia de vergonha de ter perdido as ferramentas e que ela estava se sentindo assim uma fracassada e desmaiou. Toda vez que ela falava daquilo, ela desmaiava, entendeu? Só que assim, a gente que sabe que no espaço tem um monte de UFO, né? Isso não é... A gente sabe que de repente pode ter mais coisa aí, né? Primeiro que ela pode ter... Ela fala assim, uma coisa estranha, e ela... Como é que ela fala mesmo? Ela fala uma coisa estranha e só com o nosso treinamento é possível. Quer dizer, é possível o quê? É possível aguentar psicologicamente a pegada da cena? Então ela fala assim que... Ela fala assim, estava eu, Dan e Steve, né? E uma coisa incrível quando a gente atravessa aquela porta e ela desmaia, como se ela fosse contar que ela viu um UFO, viu um ET, ou viu qualquer coisa, e de repente ela capota e cai no chão. E aí ela é acudida durante a palestra. E depois ela se retira da NASA ou ela foi convidada a se retirar da NASA, né? Quer dizer, aí já começam aquelas minhas perguntas. Eu não confio na bondade da NASA, entendeu? Depois tem outra coisa. Existe uma coisa que, por exemplo, os extraterrestres... Aí eu já vou levantar uma coisa dentro da nossa ufologia aqui terrestre. Quando uma pessoa é abduzida, muitas vezes ela não consegue contar a abdução dela, porque o ET dá um comando hipnótico para ela não conseguir falar. Às vezes ela consegue... Não, eu conheci um caso de um rapaz, ele chamava-se Carrel, ele morava lá no interior, e ele era assim. Toda vez que você fazia hipnose, fizeram hipnose nele várias vezes, ele chegava num ponto, o ET olhava para ele, era um Grey, os Greys fechavam assim perto da cara dele, chegavam perto e olhavam com um olhar bem fixo, e ele falava assim, eu não consigo mais falar. Eu não consigo mais falar. E o que aconteceu depois? Ah, eu não consigo mais falar. O que aconteceu? Ah, eu não consigo mais falar. Quer dizer, eles deram um comando hipnótico que era uma espécie de trava, né? Então, por exemplo, toda vez que ele ia tentar expressar o que ele viu, ele não conseguia mais falar, né? Então isso pode perfeitamente ter acontecido com essa Stephanie. Ela pode ser, os três podem ter sido abduzidos lá no alto,
entendeu? Esse Steve, ela e os Dave, não sei quem, os 3 caras, o time inteiro pode ter sido abduzido e ter recebido esse comando, né? Os outros talvez não lembrem, ela conseguia lembrar e não consegue falar. Não consegue verbalizar. Toda vez que chegava na... Ela pode ter, inclusive, ter sido chipada, para não conseguir lembrar. Sem falar que tem mais uma coisa, tem mais um aspecto nessa história que é bem estranho, que a gente sabe que nos Estados Unidos existem o que a gente chama de MILABs. MILABs. M-I-L-A-B-S. MILABs. MILABs, a gente fala. Military Laboratories. Esses MILABs são laboratórios militares onde uma parte da tecnologia extraterrestre, ou convênios com extraterrestres, tipo Área 51, Edifício Dulce, são aplicados em humanos. Será que o astronauta não é chipado sem saber, antes de ir? Quer dizer, e aí ele já não recebe uma trava para não conseguir falar? Porque dizem que esse voo que foi um Atlantis, o número dele, segundo o que consta aqui no site, é o STS 126. O STS 126, se vocês quiserem verificar, foi o voo STS 126 da Atlantis, 2006, setembro. Ele foi todo permeado por avistamentos ufológicos. Já diziam que já na hora do lançamento as pessoas já tinham visto um UFO no céu, lá perto, e depois no México foi visto também no mesmo dia, entendeu? Então, assim, eles pegaram um dia que o bicho estava pegando, que eles saíram já da terra lá da Flórida num dia em que a coisa estava forte ali, estava numa espécie de onda no lugar, né? E assim, a gente sabe que o astronauta, assim como as pessoas na aviação, tem o compromisso de não contar que viram UFOs, né? Isso aí a gente sabe que isso aí é muito comum, os caras não podem contar que viram UFOs, né? E tem que ficar ali fingindo que não aconteceu nada, supostamente para não dar, no caso do avião, para não dar pânico para os passageiros. Mas na verdade a gente sabe que a história, que o buraco é mais embaixo, porque realmente é um segredo muito importante para a NASA, né? Até a gente pode perguntar até muitas vezes se as subidas da nave dos astronautas são realmente tão necessárias assim, ou se não é mesmo para colocar eles em exposição a esses fenômenos. Porque quando você está no alto espaço, você está no terreno dos ETs. Quem manda lá é o ET. Você está no mar, quem manda é o tubarão. Você está no espaço, quem manda é o ET. Você que é o intruso lá, você que é o frágil. O humano tá voando numa barcaça velha lá, numa banheira, enquanto que o ET ele tem uma nave fabulosa que pode acoplar, que pode parar o ônibus espacial, pode... E como se não bastasse, entendeu? Tem um detalhe nesse STS 126, que ele foi adiado a descida, entendeu? Poxa, se foi perdida a ferramenta, não seria para antecipar a descida? Né? Porque estava assim, não dá para fazer mais nada mesmo, acabou, né? Né? Deu, entendeu? Foi-se, né? Entendeu? Então eu falo assim, poxa, por que você ficou... Por que eles mandaram esperar para descer? Aí teve uma desculpa, né, porque eu não tinha solo, porque as condições climáticas, porque... Entendeu? Mas a gente sabe que, de repente, estava acontecendo justamente o que os caras, o que o comando lá de baixo da NASA no solo queria que acontecesse, né? Que era um contato mais intenso. De repente eles estavam vendo ET direto lá em cima. Tem fotos assim tiradas, né, de um objeto cilíndrico, como se fosse um tubo mesmo, um cano prateado perto da nave da Atlantis, né, e desse voo específico. E aí eles falam assim que era lixo espacial, né? Mas lixo espacial acompanha, né? Tipo assim, ele vai, né? Porque o lixo está à deriva, né? Por que o lixo vai acompanhando o voo, né? Né?
É engraçado quando, por exemplo, quando é conveniente, essas pessoas dessas organizações esquecem a ciência também, né? É interessante como é gostoso esquecer detalhes assim que o público leigo não nota muito, né? Então, assim, a maioria das pessoas engole, né? Mas então, no caso dessa Stephanie Sheen Piper, né? Ela é mais conhecida como Stephanie Sheen. O Heidi Marie a gente não ouve muito. Se falasse, é mais conhecida como a astronauta Stephanie Sheen Piper. Ela nasceu em 63, quer dizer, ela tinha mais, hoje ela tem mais de 50 anos, ela não poderia mais voar, mas ela foi estranhamente aposentada logo após, né? Sob a alegação de que ela foi convidada a se retirar, talvez, sob a alegação de que ela era incapaz, já que ela perdeu a ferramenta. Mas será que não é porque ela queria falar algo mais? Né? Quer dizer, talvez também, por exemplo, esse desmaiar dela, mesmo que ela não seja chipada, entendeu? Por exemplo, no momento que ela ia falar na frente de milhões de pessoas uma coisa dessas, você realmente, se ela é uma mulher sensível, delicada, ela pode desmaiar, entendeu? De nervosismo, de pensar que vai falar uma coisa dessas e que o mundo vai cair em cima dela, né? Porque, por exemplo, a vida toda... Você tem que entender que NASA ou aviação é uma coisa quase militar, né? Ou uma coisa militar. Então, por exemplo, você teve a vida toda aqueles colegas, aqueles amigos, você vai trair todo mundo e vai falar publicamente que você viu um disco voador, que você viu um ET, entendeu? Isso dói muito para a pessoa que é dessas instituições. É muito difícil, porque todo mundo vai cair em cima de você. Teu mundo é aquele, teu mundo vai cair sobre você. É como se você falasse mal da tua empresa, e teu chefe te ouvisse falando mal da tua empresa, vai se sentir muito mal, né? Então eu tenho quase certeza de que, agora ela não fala mais nada, mas eu tenho quase certeza que não foi uma caixa de ferramenta que se perdeu no espaço, embora ela tenha ficado muito triste com isso daí, que faz ela desmaiar toda vez que ela vai contar a história, entendeu? Cai dura, né? E cai dura de uma forma estranha, cai dura, entendeu? Não é que ela fala assim, tô passando mal, tô nervosa. Ela cai dura, entendeu? No vídeo ela apaga como você desligasse o interruptor, né? Deixa para cada um tirar suas conclusões, né, pessoal? Né? A gente sabe que os ETs manipulam o ser humano com seus chips para modificar comportamentos e quem sabe o próprio governo americano já não tem os chips, né? Isso é uma grande para fazer pessoas fazerem certas coisas, né? Eu tenho certeza que as naves espaciais, os ETs fazem muita questão de não deixar o ser humano descobrir como faz, mas o chip não é uma coisa tão para eles tão grave se o ser humano fabricasse chips de controle mental, né? Que fizesse a pessoa desmaiar quando ela fosse falar alguma coisa indevida ou falar alguma coisa que não agradasse o chefe dela, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.